Olá pessoal, então continuando aqui com os nossos exercícios, eu separei um exercício aqui bastante interessante da FUVEST de 2008 de primeira fase. Então vamos lá ver como esse exercício é. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar. 15 minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial de 90 km por hora. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em quantos minutos? É o que o problema quer saber. Então, o que nós temos aqui? A gente tem um motorista dirigindo até uma cidade próxima, em que ele faz uma estimativa do tempo de viagem, considerando que ele consiga dirigir a uma velocidade constante de 90 km por hora. No entanto, ao ser surpreendido por uma chuva, ele reduz a sua velocidade para 60 km por hora durante 15 minutos até a chuva parar. Então ele retoma a velocidade média de 90 km por hora até a cidade próxima. Essa diminuição da velocidade para 60 km por hora durante 15 minutos aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial. Em quantos minutos? Ele quer saber o seguinte: o tempo onde ele pega 15 minutos de chuva, menos o tempo que seria sem chuva nenhuma, vale quanto? Quanto que é esse aumento com relação à estimativa sem chuva alguma? Então a gente precisa calcular esses dois tempos e fazer essa diferença para responder essa questão. Então, calculando o tempo de chegada estimado, como é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que a gente sempre deve fazer nos problemas de movimento uniforme é colocar um sistema de referência e uma origem. E aqui eu indiquei a cidade próxima aqui numa dada posição que eu por enquanto não conheço e talvez nem conheça. Então, aplicando aqui a equação do movimento uniforme, o que nós temos aqui? Que a posição em qualquer instante desse movimento a 90 km por hora é igual à sua posição inicial, mais a velocidade vezes a variação do tempo. Então, aplicando aqui a posição inicial é onde eu coloquei a origem, então a posição inicial é 0, mais a velocidade que é 90 km por hora, vezes o tempo menos o tempo inicial. E o tempo inicial é onde a gente inicia o estudo do movimento. E eu defini o início do estudo do movimento como sendo aqui na posição inicial, então defini o tempo inicial como sendo 0. Então está aqui a equação da posição em qualquer instante de tempo t desse percurso do início do meu movimento, do estudo do movimento até a cidade próxima. Se eu quiser saber qual que é a posição final aqui para o meu tempo estimado, é só substituir. Então, a posição no meu tempo estimado, considerando uma velocidade constante de 90 km por hora, basta que eu substitua aqui o tempo estimado, eu tenho a posição aqui na minha cidade próxima. Então, eu vou guardar essa equação aqui, que a gente vai usar ela mais tarde. E vamos agora, então, conseguir uma equação para o cálculo do tempo de chegada real, ou seja, com um período de chuva e mais um período sem chuva. Então aqui, novamente, a gente vai utilizar o mesmo sistema de referência. E como a gente quer calcular o tempo de chegada real, ou seja, com chuva e sem chuva, pouco vai importar se esses 15 minutos de chuva aconteceu no meio da viagem, aconteceu no fim ou aconteceu no começo da viagem. Então, para simplificar nossos cálculos, eu vou considerar que esses 15 minutos a 60 km por hora de chuva aconteceu aqui no início da minha viagem, no início da viagem do motorista. Então, aqui está aqui indicado aqui a posição no instante em que a chuva para. Então, daqui da origem até a posição no instante em que a chuva para, foi 15 minutos, e nesses 15 minutos ele percorreu esse trajeto a 60 km por hora. Então, a posição na cidade próxima é aquela onde ocorre no tempo real de viagem, ou seja, no tempo real final de viagem, eu tenho aqui a posição da cidade próxima. Então, aplicando aqui a equação do movimento uniforme somente nesse trecho aqui, com chuva, como é que vai ficar? Então, a minha posição inicial aqui é 0. O tempo onde eu iniciei o estudo do movimento aqui, desse período, também é 0. Então, a equação é a velocidade, 60 km por hora, vezes o tempo.
Se eu quiser descobrir quanto é que vale a posição quando a chuva termina, ou seja, a posição correspondente a um instante onde ocorre o final da chuva, basta que eu substitua o tempo final da chuva aqui nessa equação, e aí eu determine aqui qual é a posição no tempo final de chuva. Então, substituindo aqui o tempo final de chuva, a gente sabe que a chuva dura 15 minutos, então 15 minutos aqui é o instante de tempo onde a chuva termina. Então, substituindo aqui, e aqui a gente tem que tomar cuidado que, como eu estou utilizando a velocidade em km por hora, tanto a posição vai ser dada em quilômetros, quanto o tempo tem que ser dado em hora. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Então, substituindo aqui, 60 vezes 1/4 de hora resulta em 15 quilômetros. Então, 15 quilômetros é a posição aqui no instante onde a chuva termina. A gente vai guardar também essa posição e vai aplicar as equações, a equação do movimento uniforme, agora para o segundo trecho. Então veja que daqui para frente agora o motorista retoma a sua velocidade de 90 km por hora e aqui eu tenho um segundo movimento uniforme nessa velocidade constante de 90 km por hora. Então aplicando a equação do movimento uniforme, como é que vai ficar? Então vai ficar posição em qualquer instante de tempo nesse segundo trecho aqui vai ser a posição inicial desse segundo movimento. Então, a posição inicial desse segundo movimento é essa posição onde a chuva termina, que é igual a 15. Repare que o início, onde eu inicio o estudo do movimento, é nessa posição inicial igual a 15 km. Então, mais a velocidade desse segundo movimento, que é 90 km por hora, vezes o tempo menos o tempo inicial desse segundo movimento aqui. E repare que o tempo inicial desse segundo movimento aqui é 15 minutos. Repara que ele anda aqui durante 15 minutos num certo movimento uniforme a 60 km por hora, e nesse segundo movimento uniforme, que é o tempo inicial aqui, é 15 minutos o tempo inicial do início do estudo desse segundo movimento, e onde eu tenho correspondente a uma velocidade de 90 km por hora e uma posição inicial, conforme indicada aqui, de 15 km. Então, essa é a equação do movimento para o segundo trecho, que é onde termina a chuva até a chegada. Então, se eu quiser saber qual é a posição de chegada, basta que eu substitua o tempo real de viagem. Então, substituindo o tempo real de viagem nessa equação do movimento, eu tenho aqui a posição correspondente aqui na cidade próxima, que é dada por essa equação. E a gente sabe, como movimento em que eu não teria chuva, ou no movimento com chuva, a posição da cidade próxima é a mesma. Então, se eu igualar a posição calculada aqui com um tempo real e igualar a posição com o tempo estimado, ou seja, a posição, o valor da posição é o mesmo. Então, eu consigo igualar essas duas equações aqui. Então, basta que eu substitua aqui a posição equivalente ao tempo real de viagem, e basta que eu substitua aqui a posição equivalente ao tempo estimado de viagem. Então vai ficar dessa seguinte forma que eu consegui relacionar o tempo real com o tempo estimado de viagem. Então, distribuindo aqui o 90 vezes o tempo real de viagem, vai ficar da seguinte forma: 90 vezes o tempo real menos 90 sobre 4, que é igual a 90 vezes o tempo estimado de viagem. Passando 90 aqui para o lado esquerdo, como é que a gente fica? E tirando 90 em evidência, vai ficar assim: 90 vezes o tempo real menos 90 vezes o tempo estimado. E aí, então, eu passo esse 15 para cá, passando o 15 para cá, vai ficar menos 15, e passando 90 sobre 4 para o lado direito, vai ficar 90 sobre 4 aqui, conforme está nessa equação aqui. Dividindo pelo 90, a gente tem que o tempo real menos o tempo estimado, corta 90, fica 1/4, aqui fica 15 sobre 90, então 1/4 menos 15 sobre 90 é igual a 1/4 menos 1/6, 15 sobre 90, se você dividir por 15 em cima e embaixo, dá 1/6, então 1/4 menos 1/6 é igual a 1 sobre 12 de hora. Lembra que a gente sempre tem que usar unidade de quilômetros e o tempo em hora, 1 sobre 12 avos de hora, e aqui trocando uma hora por 60 minutos, 1 sobre 12 de 60 minutos resulta em 5 minutos, que é a alternativa A do nosso problema aqui da FUVEST de 2008.